Muito boa noite a todos que se juntam a nós nessa noite de sábado, a partir de agora, para darmos continuidade ao estudo da obra Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. É um prazer reencontrá-los, revê-las, todos juntos, nesse momento em que nós direcionamos um pouquinho do nosso tempo para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito com as informações que o Espiritismo nos apresenta enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião, sendo uma verdadeira luz na nossa caminhada. Então, na semana passada nós tivemos a nossa live de perguntas e respostas. Debatemos ali várias questões que foram deixadas por algumas de vocês, nas perguntas dos capítulos 2 e do capítulo 3. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, que é intitulado Vampirismo. Esse capítulo, ele exige de nós muita atenção e muito cuidado para que nós consigamos entender verdadeiramente tanto aquilo que André Luiz estará nos apresentando como sendo o vampirismo, quanto para que nós não vejamos isso como algo fantástico, sobrenatural, ou para que, na ausência dessa compreensão, nós também não achemos que o que André Luiz nos traz é algo similar a uma ficção, né? Ou algo que até mesmo vai contra aquilo que o Espiritismo ali nas obras de Kardec nos apresentou. Então nós vamos fazer uma movimentação muito prudente, muito cuidadosa, apresentando alguns conceitos paulatinamente, para que a gente possa ir entendendo o que é o vampirismo. Então, só para a gente se situar, na semana passada, antes da live, né, nas semanas anteriores, no final do capítulo 3, nós vimos lá que André Luiz e Alexandre acompanham uma reunião mediúnica, onde os médiuns chegaram no ambiente, fizeram algumas queixas sobre os insucessos em torno da atividade mediúnica. Aqueles de psicografia não estavam conseguindo exercer, né, a atividade, aqueles médios de psicofonia da mesma forma. E aí, quando a reunião inicia e André Luiz e Alexandre vão então observar o que acontece ali naquela reunião, Alexandre vai mostrar para André Luiz a realidade verdadeira, a realidade por detrás do olhar ainda empobrecido dos encarnados. E essa realidade fala de condições muito difíceis ali dos médiuns que comparecem naquele grupo. Um ainda afeiçoado à degustação de bebidas alcoólicas em excesso, outra companheira com viciações na área da alimentação e outro com excessos na área do sexo, do exercício da sexualidade. Então, tudo isso gera desequilíbrios no corpo físico dos médiuns, que tem a repercussão enquanto forma de prejuízos, dificuldades, obstáculos para o exercício da mediunidade. Nos capítulos anteriores, nós estudamos que essa ligação entre corpo físico, perispírito e espírito é um complexo muito delicado. Nós não podemos achar que a coisa é tão assim fácil de separar e ligar como nós vimos
ali nos nossos estudos de ESD, nos estudos de princípio de compreensão da doutrina espírita, né? A gente apresenta as 3 imagens ali de espírito, perispírito, corpo, mas a verdade é que essa ligação ela é tão complexa quanto, por exemplo, a ligação de um motor à carroceria de um automóvel. Para você separar as partes, você precisa desconectar muitas coisas. Então, não dá para a gente achar que aquilo que a gente faz em matéria de vivência, na rotina, aquilo que nós fazemos enquanto utilização do nosso corpo físico, não prejudica ou ajuda o exercício da faculdade mediúnica. E aí a reunião se encerra sem que se obtivesse ali nenhuma produtividade em matéria de mediunidade propriamente dita. E aqui começa todo o espanto nosso quando a gente se depara no começo do capítulo 4, quando Alexandre vai dizer que a atividade foi bem sucedida. É profundamente estranho quando a gente começa ali a ler o capítulo, esse comentário do benfeitor espiritual de André Luiz, porque o nosso olhar ele está voltado para a produção mediúnica. A gente acha que a reunião mediúnica ela é voltada exclusivamente para a produção de fenômenos mediúnicos, e ela também é. O bom médium, um médium em equilíbrio, o médium que busca melhorar-se, que busca espiritualizar-se na construção de virtudes, ele realmente produz muitos fenômenos mediúnicos para o seu bem próprio, para o bem dos que ali estão dividindo com ele a experiência da reunião mediúnica. Mas isso não quer dizer que a reunião mediúnica restrinja-se a isso. E aí vamos então trazer aqui o trecho no qual André Luiz vai começar a demonstrar um pouco do que nós estamos aqui introduzindo. Ele diz assim: a sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzir da palestra entre os amigos encarnados, nas queixas que eles apresentavam, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Então, a nossa imaginação pobre de encarnados, nos levaria a imaginar que essa reunião tenha sido assim um desastre total. Que os espíritos perderam tempo, que eles podiam estar fazendo outra coisa, que não deviam estar perdendo tempo com esses encarnados, com esses médiuns ainda muito indisciplinados. E aí Alexandre vai então explicar por que do seu ponto de vista, a reunião foi um sucesso. Ele diz assim: graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Então vejam, esse conceito de vampirismo vai ampliar a nossa percepção e a nossa relação em torno da dinâmica de relacionamento entre os espíritos. Eu ainda não estou adentrando aqui a questão da obsessão propriamente dita. Vejam que eu estou falando da relação entre os espíritos, que pode incluir encarnado para encarnado. 2 pessoas comuns vivendo no planeta. Essas pessoas, como nós podemos ver diariamente na construção de relações abusivas, em reportagens de televisão, em conversas em mesas de restaurante, em ambientes de trabalho. Entre os encarnados,
nós podemos estabelecer relações aonde uma pessoa exaure a outra, comandando-lhe a forma de pensar, exaurindo as suas energias, né? É o que a gente chama hoje de relação abusiva. Você estabelece padrões para outra pessoa, você não permite que ela exerça a sua liberdade de viver, e aí essa pessoa ela vai minguando, né? Ela vai se exaurindo. As possibilidades de existência dela vão se diminuindo, quando não encerrando. Então, diariamente nós podemos verificar isso. São relações abusivas de pais e filhos, onde os pais querem determinar a vida dos filhos ainda quando eles já estejam na maioridade, querem realizar os seus sonhos nos filhos, relacionamentos conjugais, né, onde uma pessoa acredita ser completamente dependente da outra para ser feliz, para viver, abrindo espaço para que a outra possa lhe comandar as ideias, lhe determinar os pensamentos. São relações onde não há nenhum respeito, nenhuma autonomia. Então, pensem comigo, nós não podemos dizer que entre esses dois seres encarnados, eu não estou falando ainda de espírito desencarnado, nós não podemos dizer que entre esses dois seres há uma relação de parasitose. Um vive sugando a vitalidade do outro, no sentido de ideias e no sentido mesmo físico, porque as pessoas em relacionamento assim, elas vão definhando. Então, nós não podemos dizer que há uma relação de vampirismo, né? Pode parecer estranho esse termo, mas no sentido de que um utiliza o outro como fonte do seu prazer de comandar, de mandar e emocionalmente de usufruir das energias daquela outra pessoa. Meus amigos, nós não precisamos sequer ser espíritas ou religiosos para entendermos que relações desse padrão acontecem. Muito bem. Se nós sabemos que relacionamento desses padrões acontecem entre os encarnados, e nós sabemos que a vida material é uma diminuta expressão da vida espiritual, que se desdobra em muitas faces de maior complexidade, quando comparada à vida material, conforme nos explica o Espiritismo em diversos pontos da sua codificação doutrinária, enquanto ciência, enquanto filosofia. Se nós sabemos isso, como é que nós não possamos admitir que entre os desencarnados e os encarnados possam se configurar relações do mesmo padrão, com repercussões na energia espiritual, na energia física de ambos, e aí desdobrando-se para aspectos psíquicos e energéticos de muita complexidade, como o que André Luiz vai nos apresentar nesse capítulo. Então, retomando, a percepção de Alexandre é que a reunião foi muito bem sucedida no que diz respeito à luta deles contra o vampirismo, ou seja, aqueles encarnados que cometem excessos na área da alimentação, dos alcoólicos e do sexo, puderam ali ser auxiliados. E aí a gente começa a entender que trabalhar do outro lado da vida deve ser muito desafiador. Porque o nosso primeiro olhar, como nós comentamos, talvez fosse
essa reunião não foi produtiva, né? Os encarnados comparecem aqui sem nenhuma disciplina, atrapalham a nossa tarefa, mas a verdade é que os espíritos servem a Deus, fazem a obra ininterrupta do bem onde quer que estejam. E aí, avaliando as circunstâncias, e com certeza nessa reunião devem haver motivos para que esse esforço se desdobre, porque às vezes pode ser que os benfeitores se afastem. Nós vemos isso lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, ao perguntar, e os espíritos ao responderem à questão, nos falam que o anjo da guarda às vezes permite que o seu tutelado caia para que ele possa aprender com a experiência a diferença entre o bem e o mal. E lá no Livro dos Médiuns também Kardec nos fala que muitas vezes os espíritos que protegem determinadas reuniões, quando os médiuns se permitem afundar em sentimentos de orgulho e vaidade, também se afastam por um tempo. Nós vamos entender que aqui ainda não é o caso. Provavelmente ainda há motivos para entender que essa relação de tutela desse grupo ela é interessante para os encarnados e para os espíritos que ali exercitam a vivência do bem servir com Jesus. Então, para Alexandre, a reunião foi extremamente produtiva. E aí, em trecho mais à frente, ele vai definir o que é vampirismo. Ele diz assim: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, que são animais normais da vida humana, né, que muitas vezes sugam ali o sangue de outros animais, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. A definição no imaginário popular, no senso comum, é essa, né? Nós temos alguém que se transmutou em vampiro. Essa pessoa, no cair da noite, deixa o túmulo para ir sugar o sangue dos vivos. Então, Alexandre recupera aqui a definição do senso comum. Ele faz isso para fazer uma analogia com a definição de vampirismo que ele vai trazer. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, encarnados e desencarnados, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário entender, reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então aqui tem uma diferença. No imaginário popular, o vampiro só sai à noite. Na definição que Alexandre está nos dando aqui, a partir do conhecimento espírita, vampiro é todo espírito que se vale das energias de outro espírito. Isso pode se dar entre dois espíritos desencarnados, entre um espírito encarnado e desencarnado ou vice-versa, e entre dois encarnados, como nós apresentamos no começo da nossa explicação. Então, meus amigos, o vampirismo, para a gente começar a entender essa ideia, seriam esses movimentos, essas movimentações, essa dinâmica relacional entre dois espíritos, aonde um
vale-se do outro para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades. Biológicas, pode ser, né? Porque às vezes nessas relações abusivas estabelecem-se dinâmicas relativas à alimentação, ao sexo, a álcool, que exaurem as energias daquele que se apresenta naquela circunstância como sendo, entre aspas, a vítima ou o hospedeiro, digamos assim, né? Então, essa circunstância é a que caracteriza o conceito de vampirismo. Então vejam, isso não deve nos parecer estranho, porque como nós falamos, basta a gente relancear o olhar pela dinâmica de relações diariamente que nós vamos ver que isso acontece. Nós vemos pessoas, às vezes, com um aspecto de expressão profundamente apagado, como se a pessoa tivesse desvitalizada. E nós sabemos que as emoções, elas se somatizam no corpo físico. A ciência humana estuda e comprova esses fenômenos. Desequilíbrios na ordem emocional vão desequilibrando o funcionamento do corpo, gerando o adoecimento psíquico. Então, se é assim na vida diária dos milhões, bilhões de pessoas que habitam o planeta, nós não poderíamos deixar de considerar que quando se expande o olhar para o relacionamento entre encarnados e desencarnados, isso ganha uma proporção gigantesca. E aí eu queria trazer aqui para nos auxiliar o entendimento, antes da gente aprofundar em alguns aspectos do próprio capítulo, eu queria trazer a cooperação de Sueli Caldas Schubert na obra Obsessão, Desobsessão, onde ela faz um estudo muito profundo dos fenômenos de obsessão espiritual, e vai lá no capítulo 15, intitulado Parasitose Espiritual, nos falar um pouquinho desse fenômeno que Alexandre está aqui nos apresentando. E aí é interessante que ela abre o capítulo com a fala de Alexandre que nós trouxemos aqui. A epígrafe do capítulo 15 da obra Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, é a fala de Alexandre. Vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E aí ela vai então comentar um pouquinho desse fenômeno e eu gostaria de dividir com vocês. Ela diz assim: existe vampirização em larga escala desde os tempos imemoriais. É um fenômeno da vida humana. Sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no espiritual. Isso é um fenômeno rotineiro da vida. Assim, e aí ela vai aqui trazer, agora sim, para o nosso interesse mais profundo, uma série de aplicações nas quais isso acontece. Assim, os que se encontram muito apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, após a desencarnação, a buscar sofregamente os gozos em que se compraziam. Se eu era alcoólatra, se eu era viciado no exercício desequilibrado ali da faculdade sexual, se eu era desequilibrado no campo da alimentação, quando eu desencarno, a mente está tão automatizada que esse desejo ele vai continuar pulsando. E aí aquele espírito vai buscar uma válvula de escape ou uma fonte aonde ele possa suprir aquela necessidade. Para usufruí-los,
vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, faixa de pensamento idêntica, instalando-se então o comércio das emoções doentias. Em que circunstâncias isso acontece? Por outro lado, os obsessores por vingança e ódio ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as e exaurindo-as para conseguirem maior domínio. Então ela já cita aqui dois exemplos. Os desencarnados que utilizam-se dos encarnados para continuarem realizando seus desejos psíquicos, os obsessores em processos de vingança que se aproximam dos encarnados e promovem todo tipo de adoecimento que a ciência humana ainda não reconhece. E ela prossegue. Idêntico procedimento tem os desencarnados que se imantam aos seres que ficaram na Terra e que são os parceiros de paixões desequilibrantes. Então eu tenho duas pessoas que vivem uma paixão aguda. Se uma dessas duas desencarnar, esse padrão de relacionamento doentio vai prosseguir após a desencarnação. Ressalte-se que existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de lhes fazer mal. E mesmo entre os encarnados, pessoas existem que vivem permanentemente sugando as forças de outros seres humanos, que se deixam passivamente dominar. Essa dominação não fica apenas adstrita à esfera física, mas, tal como mencionamos lá no capítulo 5 do livro de Sueli Caldas Schubert, que se refere à obsessão entre encarnados, intensifica-se durante as horas de sono. Quanto mais profunda for essa sintonia, maior será a vampirização. Então vejam, toda relação na qual um ser, encarnado ou desencarnado, vale-se das energias do outro para satisfazer as suas necessidades de domínio, as suas necessidades de usufruir prazeres materiais, prazeres mundanos, estabelece-se aí uma relação de vampirização. Nós vemos muitas vezes pais que se matam de trabalhar, relações conjugais onde um dos parceiros está extremamente sobrecarregado e o outro acha-se merecedor de viver ali às custas de alguém, sem dar a menor contribuição para que a economia equilibrada da relação, nas obrigações, no sustento se faça. Pode ser um exemplo de vampirismo. Ou, às vezes, como a gente falou, ligações afetivas doentias. A Sueli fala aqui dos parentes que desencarnam e ficam presos ao ambiente doméstico, não querendo necessariamente fazer mal, mas iniciam um processo de sugar as energias dos encarnados porque tentam lhes determinar o curso de ação. Impõem a sua atmosfera psíquica sobre eles de tal forma que gera-se uma relação de vampirização. E aí, mais à frente nesse capítulo, para a gente encerrar essa reflexão de hoje, a Sueli vai se referir aqui a um conceito também de André Luiz, num livro onde nós não estudamos ainda, é a sequência da obra, né? No Evolução em Dois Mundos, aonde André Luiz utiliza-se de uma metáfora da biologia humana quando fala dos ectoparasitas, daqueles que sugam a energia de fora para dentro, por exemplo, a sanguessuga, e dos endoparasitas, que nos parasitam de dentro, como por exemplo algumas verminoses.
E ele vai fazer uma analogia, e a Sueli explora essa ideia, falando que é assim entre essa relação desequilibrada de vampirização entre dois espíritos. E ela explica, se eu sou um espírito desencarnado, por exemplo, viciado em álcool, e eu preciso satisfazer o meu desejo, eu me aproximarei de alguém que está consumindo bebida alcoólica sem nenhuma vinculação mais estreita e me comprazirei ali na fruição daquele momento, né? Dividindo as sensações e muitas vezes empurrando o encarnado para que consuma mais bebida alcoólica. Isso é um movimento de ectoparasitose. Mas quando essa relação se torna mais estreita e quando os desencarnados criam um processo de controle do sistema nervoso do encarnado, atuando diretamente na sua função cerebral, né, criando aquilo que a doutrina espírita lá no Livro dos Médiuns conhece como subjugação, aí nós vamos ter um movimento de endoparasitose. Então vejam que o Espiritismo é fabuloso quando ele nos apresenta algo que já existe desde sempre, como fala a Sueli, desde os tempos memoriais isso existe. A psicologia, a psiquiatria reconhecem esses padrões patológicos de relacionamento e de colocar-se na vida de encarnado. A única coisa que André Luiz está fazendo aqui é dizendo para a gente que isso tem um desdobramento na vida espiritual, como tudo na matéria terá. E o desdobramento é sempre mais complexo e sempre mais profundo, e por isso mais grave. Então, a ideia de hoje era que a gente entendesse o que é esse vampirismo. E aí, entendido isso, a partir da semana que vem nós vamos aprofundar as imagens, os conceitos que André Luiz nos traz. Então deixem aí os comentários, as dúvidas, as sugestões, que a gente leva tudo lá para a live agora do mês de abril para responder, e que nós tenhamos uma semana muito abençoada, identificando se nós não estamos vampirizando ou sendo vampirizados nas nossas relações, de encarnados para encarnados ou de processos obsessivos e influências do mundo espiritual para conosco. Que Jesus nos abençoe, uma ótima semana para todos nós e até o próximo sábado.